Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quinta-feira da primeira semana do Advento. Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 e do 24 ao 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. O que é a rocha? A fé. Lembremos do discurso de Jesus quando Simão Pedro o reconhece como Messias. Sobre esta pedra, Pedro, a fé professada de Pedro, eu construirei a minha igreja. Aqui a expressão é a mesma, né? Cristo fala o seguinte: aquele que praticar a fé, ou seja, construir a casa sobre a rocha, não cairá. Virão as dificuldades, vamos lá, virão as chuvas, as enchentes, os ventos, mas a casa vai continuar. O que é isso? São as dificuldades, os obstáculos, os problemas que nós vamos enfrentar, né? Mas se nós tivermos o nosso coração realmente voltados para Deus e fé, nós iremos superar as dificuldades. Isso não quer dizer que nós não iremos sofrer, que nós não ficaremos abalados. Não é isso. Mas se eu tenho fé em Deus, eu irei superar essas dificuldades. A fé, o que é ter fé em Deus? É realmente crer que Ele não nos abandona. Que mesmo diante daquela dificuldade, mesmo diante daquele problema, eu irei superar isso. Eu não vou cair. Porque eu sei que Ele está comigo. E que aquilo que eu estou passando é momentâneo. Uma hora vai passar. Não há tempestade que dure para sempre. Um dia a tempestade se esvai e aparece o céu de novo. O céu, né, o sol aparece de novo. Então é ter isso em mente. A questão toda é, não adianta falar assim, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, mas eu não vivo de acordo com aquilo que Ele ensina. Né? Por isso que Ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque só vai entrar lá quem realmente põe em prática a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Está no Evangelho. Está no Evangelho. Ou seja, se eu não coloco o Evangelho em prática, se eu não vivo a minha fé, se eu não exercito a minha fé, eu vou ser daqueles que dizem, Senhor, Senhor, mas eu não faço nada. Né? Eu só conheço Jesus, digo que creio em Jesus, mas eu não vivo de acordo com como Jesus pediu para eu viver. Né? Então, eu tenho fé? Provavelmente não. Porque a fé, eu exercito a minha fé. Eu já usei essa comparação para vocês em outras oportunidades, né? O que é participar da comunidade? O que é vir à missa? O que é participar de uma pastoral? O que é participar da comunidade? É eu vivenciar a minha fé. É a mesma coisa que eu ir para uma academia. Quando eu vou para a academia e faço exercícios, eu o quê? Me torno mais forte. Eu crio resistência. O meu corpo cria resistência. Então eu me torno mais saudável, vamos dizer assim. Tá? Eu vir para a comunidade é a mesma coisa. Eu fortifico o quê? O meu espírito. Se eu deixo de ir para a academia, toda aquela massa que eu consegui adquirir através do exercício, ela aos poucos vai sendo consumida pelo meu próprio corpo. E aí o que acontece? Eu fico mais suscetível a enfermidades. Se eu abandono a comunidade e não tenho uma vivência de fé, se eu não vivo a minha fé, se eu não pratico a minha fé, se eu não exerço a minha fé, é a mesma coisa. Eu vou ficando suscetível a enfermidades espirituais, depois emocionais e por fim físicas. É esta a questão. Então temos que entender que não adianta eu falar, eu creio em Jesus, mas se eu não vivo a minha fé, eu de fato não estou crendo. Eu só afirmo uma coisa, é a mesma coisa dizer para uma pessoa, eu te amo, mas se eu não trato a pessoa com carinho, se eu não sou atencioso, se eu não dialogo, se eu não faço uma série de coisas,
como é que a pessoa vai realmente acreditar que eu a amo? Não vai. Palavras são palavras. Se as palavras não virem acompanhadas de gestos concretos, são simplesmente palavras. Se eu realmente acredito em Cristo, se eu creio em Cristo de coração, eu tenho que viver a minha fé. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que o Evangelho nos traz. Senão, é simplesmente uma frase. Eu creio em Jesus. Tá. E aí eu encerro lembrando a polêmica frase de Tiago, né? Mostra-me a tua fé mostra-me a tua fé e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Né? Porque a fé sem obras é morta. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.